Olá, gente. Meu nome é Alex, sou estudante do sexto período de odontologia da UFJF, campus Governador Valadares, e nós vamos dar seguimento à nossa segunda aula do sistema de gestório. Bom, vamos falar um pouquinho do funcionamento. O sistema digestório, ele se inicia pela mastigação, que, como eu havia falado na primeira aula, começa a porta de entrada pela boca, pela cavidade bucal. Que a mastigação nada mais é uma forma de quebrar os alimentos, né? De triturar, de fazer com que eles fiquem em porções menores para facilitar a nossa deglutição. E aí os dentes, eles têm um papel fundamental nessa trituração, juntamente com a secreção salivar. Então, tanto a mastigação quanto a secreção salivar, elas acontecem concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Essa secreção salivar, ela é feita, né, por meio das glândulas salivares, que é a parótida, submandibular e a sublingual, né? E aí, essa secreção salivar é de extrema importância para inúmeros fatores, porque promove o amolecimento e a umidificação dos alimentos, que facilita, né, a nossa deglutição. É importante para controlar o pH bucal, né, deixar o pH mais neutro. É importante também na limpeza dos dentes e também para a gente favorece a gustação, né, para a gente poder sentir o gosto dos alimentos. Logo depois vai ocorrer a fase da deglutição, né, que é dividida na fase oral, que é quando ocorre a formação do bolo alimentar, né, e aí a gente deglute, a gente engole esse bolo alimentar. E aí ocorre, né, a língua, ela bloqueia a cavidade oral para que o alimento não volte, e o palato mole bloqueia a cavidade nasal, para que o bolo alimentar também não vá para a cavidade nasal. Então, depois ocorre a fase faríngea, que é quando o bolo alimentar, ele começa a percorrer pela faringe. E é nesse momento que ocorre o fechamento da epiglote. Lembra que eu falei com vocês na primeira aula que a epiglote é uma estrutura que vai separar a faringe da laringe? Então, se não ocorrer o fechamento da epiglote, o bolo alimentar, ele vai para a laringe, ou seja, ele vai rumo ao sistema respiratório. Isso não pode acontecer. É por isso que a gente engasga. Quando a gente engasga, é justamente isso que está acontecendo, né? Por algum fator, a epiglote não fechou totalmente, e aí parte do nosso alimento vai para outra via, né, para o sistema respiratório. Então, a gente começa a tossir para tentar, na tentativa de expulsar esse alimento da via aérea, né, e ele voltar para a faringe e ir até o esôfago. E aí começa a fase esofágica, que é quando o bolo alimentar ele percorre todo aquele tubo, né, que é o esôfago, por meio de movimentos peristálticos, chegando até o estômago. Aí ocorre um processo chamado de quimificação. O que seria a quimificação? Nada mais é do que a mistura do bolo alimentar com o suco gástrico, que é produzido no estômago, né? E aqui eu trouxe para vocês algumas características do suco gástrico, né? É um líquido incolor, formado pelo ácido clorídrico e enzimas, como a pepsina e a renina. A gente produz 2 litros de suco gástrico por dia. O pH é bem ácido, né? No total de 2, mais ou menos. E aí, esse suco gástrico, ele traz alguns benefícios para nós, né? Para o sistema digestório. Por exemplo, ele é muito importante no combate de bactérias. Às vezes a gente come muitos alimentos contaminados, né? Então, ele atua justamente para poder matar essas bactérias, né? E também atua na desmineralização de fragmentos ósseos que a gente ingere. Então, é bem importante. E nós temos a mucina, que são produzidas pelas células mucosas, que, na verdade, é uma proteção contra o ácido clorídrico, né? Para que ele não, digamos assim, prejudique tanto as
próprias células da mucosa gástrica. Depois, nós temos a quilificação. A quilificação é a mistura do quimo, né, com o suco pancreático, o suco entérico, que é o suco intestinal, e o suco pancreático, suco biliar, né? Então, aí ocorre a mistura, e é uma secreção alcalina, básica, né, que vai neutralizar aquela acidez do quimo. E aí tem o pH de 8 e tem várias enzimas, né? E a tripsina é uma enzima que vai atuar diretamente para ajudar a fazer com que o quimo, né, ele seja cada vez menor, né? Tenha cada vez partículas menores para poder começar a percorrer o sistema, o intestino delgado, né? Então começa pelo jejum ilho, que vai percorrer toda a extensão do intestino delgado, que é onde vai ocorrer a maior absorção de nutrientes. E aí é muito importante essa fase. Logo depois que percorreu todo o intestino delgado, o que sobrou, né, aqueles fragmentos que sobrou, que não foram absorvidos, vai percorrer todo o sistema do intestino grosso, né, que é onde vai ter a formação das fezes, né, que é uma matéria mais compactada, mais pastosa. E aí vai percorrer todo o intestino grosso até ser eliminado pelo nosso corpo. Bom, gente, essa foi a aula de funcionamento do sistema digestório. Obrigada pela atenção e a gente se vê na próxima aula.